Alegria! Ih! E aí, rapaziada, eu sou o Felipe Moraes e esse aqui é o Crente Doente SP. Se você tá aí nesse mundão de Nossa Senhora do Oba-Oba, tá curtindo, tá dançando, tá enchendo a cara todo sábado à noite, daí acorda de domingo de manhã todo arrependido aí. Ou não. Tá pegando boqueira por aí, tá fazendo sexo à vera, tá aí, né, engravidando aí, sendo pai e mãe de multidões, né, tá contando as suas mentirinhas por aí, tá fazendo as suas brincadeirinhas do mal por aí. Mas quando chegam pra você e perguntam: ô véi, você não tem medo de ir pro inferno, não? Ah, o inferno é open bar, né? Aí eu encontro mais uns dois lá comigo lá, cato eles, a gente bebe pra caramba, fica sofrendo lá mas vai ser da hora, mano. Dá nada. Pega umas mulheres lá no inferno. Putz, mano, vai ser da hora, hein? Como você é burro? Mano, a frase sabe de nada, inocente, com certeza é pra você. Senta aí um pouquinho que eu vou te contar um bagulho muito importante, né? Que é pra você parar de falar porcaria pros outros e ensinar coisa errada pros outros, tá? Você já ouviu falar de Jesus? Tá, sei que já, então tá bom. Jesus contou várias histórias para os discípulos deles, para as multidões, para que a gente pudesse saber aqui no futuro, tá ligado? E uma dessas histórias, né, que ele contou para eles, né, tô falando de Jesus, né, mano, Jesus 2016 anos lá atrás, mano, lá longe, o cara falou isso sobre o inferno para você não ficar aqui vindo na internet, espalhar conteúdo, né, ignorante, espalhar burrice por aí, entendeu? Se você acha que o inferno é open bar, então presta atenção no que eu vou te falar. Jesus contou a história de dois caras que tinham o mesmo nome. Um se chamava Lázaro e o outro também. Só que um era rico e o outro não era. Esse Lázaro rico, né, ele tinha roupas ricas, comidas ricas, né, cachorro rico, casa rica, rico, né, e esse cara aí, ele tinha uma mansão e vivia aí nessa mansão dele, né, e tal, né, vivia aí no, né, sexo, orgia e, mano, comia pra caramba, devia fazer vários churrascos, aí várias festas, não sei o que lá, e tudo mais. Possivelmente, ele achava que a vida era sexo, drogas e rock and roll, não necessariamente nessa mesma ordem e não necessariamente que existia o rock naquela época, mas ele era virado, moleque, da pá virada. E durante toda a vida dele, ele vivia ali só, né, na sacanagem, né, só nos prazeres aí, desfrutando os prazeres da própria vontade que ele tinha. Ele tinha vontade e ele ia lá e resolvia, tá ligado? O maluco não tinha papas na língua, não tinha dinheiro, tenha dinheiro, toma aqui que eu resolvo, né, sexo, comida, zoeira, o cara era da zoeira, tá ligado? Só que aconteceu, né, desse cara rico, desse Lázaro aí, ele veio aí a morrer, velho. As pessoas morrem, tá ligado, né? Não é só porque tá tudo mil maravilhas pra você aí que você não acha que as pessoas não morrem, não. Só morrem. E desse dia ele morreu. No dia seguinte foram chamar ele lá na casa dele, ele não tava lá porque ele tinha morrido, não existia mais ele acabou, velho. E um fato aí muito importante e decisivo na vida desse cara, né? O que acontece? Ele viveu a vida toda na zoeira, a vida toda fazendo o que queria e tudo mais, e a vida toda ele não teve tempo pra Deus. Tá ligado? E quando ele morreu, aconteceu dele ir pro inferno, tá ligado? E ele não foi pro inferno, né? Não porque ele era rico ou porque qualquer coisa que ele tinha de bem material. Ele não foi pro inferno por causa de nada daquilo. Tudo que ele tem aí ficou aí, deve estar podre hoje em dia, né? Faz mais de 2 milhões, né? Mas é só história. Enfim. E não é por causa que ele era rico que ele foi pro inferno. Só pra recapitular isso aqui, o cara foi pro inferno porque ele não queria saber de Deus mesmo, né? Era ele lá e Deus lá. Ele cai e Deus lá, tá ligado? Era mais ou menos assim. E esse era o comecinho da história do Lázaro que era rico. Agora eu vou contar pra você a história do Lázaro que era pobre. Na verdade eu vou contar pra você, mas é a mesma história que Jesus contou lá 2016 anos atrás. Eu vou te contar aqui, espero que você preste atenção. Esse Lázaro que era pobre, ele era pobre, né, como eu acabei de falar, mas ele era mendigo. Ele ficava na porta da casa desse outro Lázaro que era ricaço, zoeira total. Ele ficava na porta desse Lázaro que era rico. E esse Lázaro rico aí, meu, desdenhava dele pra caramba. Disse, mano, sai da minha porta que você tá deixando a minha porta da minha casa mais feia. Os bagulho assim, tá ligado? Coisa de rico, não que todo rico faça isso, né? Me desculpa aí se você é rico e tá me assistindo e você não faz isso, eu não tô falando que você faz. Era o que ele fez lá, é só uma história. Ele ficava na porta desse Lázaro rico, ficava querendo comer pelo menos as migalhas das comidas que caíam da mesa desse Lázaro que era rico. Ele ficava lá com um monte de ferida na porta dele lá, da porta do rico. Os cachorros vinham e lambiam a ferida dele e ele deixava lamber pra ver se aliviava um pouco a dor das feridas das pernas, da roupa dele, do corpo dele, porque ele não tinha dinheiro pra comprar remédio. Mano, a história é triste, né? Embaçado, mano.
Mas se você for, eu garanto pra você, se você for aí na rua, andar um pouquinho, você vai achar uma história parecida aí, tá ligado? E um fato muito interessante sobre a vida desse Lázaro mendigo, que é o pobre, né, que durante essa vida toda dele, de miséria, né, miserável aí, ele não blasfemava contra Deus, ele não xingava Deus, ele não xingava o Lázaro, que era rico, ele não queria o dinheiro do cara, ele só queria sair daquela situação e ele nunca reclamou pra Deus, ele nunca ia, muito pelo contrário, ele agradecia a Deus e tinha um relacionamento com Deus. E na vida do Lázaro mendigo aconteceu uma coisa que era muito parecida, né, que aconteceu com a vida do Lázaro rico, que é que o Lázaro mendigo morreu. Ou seja, o rico morreu e o pobre morreu. Todo mundo vai morrer nessa vida, velho. Com dinheiro, pouco dinheiro. Mas o que acontece? Esse Lázaro mendigo aí, ele morreu e ele foi pro céu, tá ligado? Ao contrário do Lázaro rico que morreu e foi pro inferno. O Lázaro rico morreu e foi pro inferno, não porque ele era rico, nem que ele era de um monte de coisa, não era nada. Ele foi pro inferno porque ele não queria saber de Deus. Já o Lázaro pobre, ele foi pro céu porque mesmo sendo pobre, mesmo sendo o que ele era, ele tinha um relacionamento com Deus. E ele podia muito bem dizer, caramba, eu tô aqui na porta da casa desse maluco aqui, ele tem um monte de coisa, eu queria tudo que ele tem, ele podia dizer isso, né? Ele tem tudo que eu queria ter, então eu vou passar esse maluco aí, tudo que é dele vai ser meu e já era. Só que ele não fez isso, né? Ele sofreu tudo calado e teve um relacionamento com Deus quando morreu e o cara foi pro céu. Um morreu, foi pro inferno, outro morreu, foi pro céu. Acontece muito disso. Tem gente que é rica e quer Deus, tem gente que é rica e não quer Deus. Tem gente que é pobre e quer Deus, tem gente que é pobre e não quer Deus. Antigamente eu era pobre e não queria Deus. Hoje em dia eu sou pobre e quero continuar. E agora eu quero Deus. Agora não quero. Muito dinheiro, médio ou pouco dinheiro, não vai influenciar na sua salvação, velho. Quando você for para algum lugar que você deva ir, você não vai levar nenhum centavo. Então, não interessa o dinheiro que você tem aqui, nada pode comprar a sua salvação. Amém. E Jesus continua contando, né? E ele conta que Lázaro, o rico que morreu, foi pro inferno. Ele, num determinado momento, ele olhou para cima e viu lá longe o Lázaro, que era mendigo, que morreu também, que era pobre. Tava lá num lugar muito bom que parecia ser o céu, e no caso a história era o céu. O Lázaro rico viu o Lázaro mendigo no céu, do inferno. Imagina, você tá no inferno, você fala, mano, era verdade, era tudo verdade. Tudo que todo mundo falava era verdade. E agora o cara tá lá sofrendo pra caramba, vendo um maluco lá no céu. Possivelmente era a primeira vez que Lázaro rico viu que tinha alguma coisa acima dele, né? Acima de todo o dinheiro que ele tinha, acima de todo o poder que ele tinha quando tava vivo. Agora, no inferno, é todo mundo igual, velho. E Jesus contando, né, que o Lázaro rico que morreu e foi pro inferno, tava lá em profundas chamas, tava tipo sofrendo, queimando, tava, absurdo. Daí, como Jesus contou que o Lázaro rico olhou pra cima e viu o Lázaro pobre, o mendigo que ficava na porta da casa dele todo dia, ele viu esse mendigo lá no céu, no braço lá de Deus, lá tranquilo. Daí ele ficou, tipo, desesperado, daí ele fez uma oração lá do inferno. Pai, pede ao menos pro Lázaro, molhe os dedos dele na água e põe a minha boca, pois eu tô sofrendo muito aqui. Pois é, o Lázaro rico que estava no inferno sofrendo, fez essa oração lá do inferno e a vida toda ele não quis saber de Deus e agora estava chamando Deus de pai. E lá no inferno não vai ter nenhum ateu, velho, porque todo mundo vai estar lá e vai acreditar, né, que tudo é real, vai estar acontecendo. Meus votos é que você nunca vá para o inferno, né? Meus votos é para que você reconheça a Deus e você mude a sua vida aí, cara, aí vamos pra frente, tá ligado? O Lázaro rico, quando tava vivo, ele devia beber pra caramba aí, né? Só que dessa vez aí ele não tava pedindo nem uísque, nem Red Bull, ele não tava pedindo nem gela, nem siroque, ele tava pedindo para que o Lázaro mendigo que tava no céu molhasse as pontas dos dedos dele na água, pra molhar na boca que ele tava, mano, desgraçado lá no inferno, tava sofrendo. Se você tiver um tempinho pra ler a Bíblia um dia, você vai ver lá que o inferno foi feito pra Satanás e seus anjos, e que o inferno é um lugar de choro, de ranger de dentes, e de desespero, de traição, de maldição, não, só coisa ruim, velho. E se você conseguir ler a Bíblia um dia, você vai ver que tá escrito que o céu é um lugar de coisas incríveis, de alegria, de amor, de coisas que a gente nunca pôde nem sequer imaginar aqui na Terra, porque nenhum olho viu, nenhum coração sentiu, nenhum ouvido ouviu falar o que tinha no céu. É isso que tá escrito lá e é pra lá que você vai, se Deus quiser, né? Tomara aí. Voltando aqui de novo, quando o Lázaro rico que tava lá no inferno sofrendo, pediu pra molhar a ponta dos dedos e tudo mais, e só que daí não aconteceu e ele ouviu isso daí.
aqui, ó. Meu filho, você não lembra que você recebeu um monte de bens materiais na sua vida? Você não lembra que foi abençoado a vida toda? Você não lembra que nunca te faltou nada? Só que você nunca teve tempo pra mim, você achou que o seu dinheiro era Deus e que enquanto você tivesse dinheiro você não precisava de mais nada? Então, agora você tá em profundo tormento porque você não teve tempo pra mim, e o Lázaro, mendigo, mesmo em sofrimento, em vida, ele teve tempo pra mim, e os que estão aí no inferno não pode passar pra cá, e os que estão aqui no céu não pode passar pra aí. Enfim, resumo da história, né? O cara não quis saber de Deus, né? E foi pro inferno, e o cara fez uma oração do inferno. Eu tô fazendo esse vídeo aqui, que é pra você que me conhece, sei lá, Deus me livre um dia que se você for pro inferno, você não tem que ir pro inferno, e lá do inferno você fazer uma oração dizendo isso aqui, ó. Ai, tô lá na verdade! Ai, cadê o Felipe que podia me avisar sobre o inferno? E não me avisou, agora eu tô aqui queimando! Aquele desgraçado do Felipe nunca me falou sobre o inferno! Pois é, mano, que você nunca tenha que fazer uma oração do inferno igual o Lázaro rico fez lá. Se você crê em Jesus, você e sua casa aí serão salvos. E você que é cristão aí, sei lá, há muito tempo ou há pouco tempo, né? Por exemplo, se alguém morrer da sua família, alguém que você gosta muito ou gosta pouco morrer, não vá lá no velório, no enterro da pessoa, ficar gritando, dando vexame em cima do caixão, chorando, dando esperneio na frente de todo mundo, passando mal, indo pro hospital, né? Porque primeiro de tudo que crente não morre, crente volta pra casa. Pois é, não vai ficar lá, né, dando vexame, pulando em cima do morto, fazendo qualquer coisa que seja absurda, ridícula, né? Muito pelo contrário, né? Fale pra alguém, quem sabe não tem alguém precisando saber sobre o céu, sobre Cristo, né? Fica a dica aí. Não quero que ninguém lembre de mim do inferno, né? Que vá fazer alguma oração pra mim lembrando do inferno, porque eu não disse nada pra ele sobre o céu, sobre Jesus, né? Tô aqui falando pra você, então, né? Também o diabo, ele tá andando por aí, pelo mundão, procurando a quem tragar. Espero que você não seja um desses tragado pelo diabo. E que seu dinheiro não seja o seu Deus, porque quando as pessoas vão morrer, né? A alma vai e o dinheiro fica. O dinheiro fica, a alma vai. Mesma coisa. Na internet tem um monte de zoeira. Se você acha que o inferno é zoeira, toma cuidado, né? Porque enquanto você tá vivo, né, ainda tem salvação. Depois que você morrer, já era. A sua vida é mais ou menos que nem essa corda aqui, que eu vou pôr aqui, ó. Que nem essa corda aqui. Esse tequinho vermelho aqui é a sua vida na Terra. O resto aqui, ó, é a eternidade, velho. E vai embora e não tem fim, velho. Você entendeu? Isso aqui é o começo da sua vida, mano. O resto você não viveu ainda. Então pensa muito bem o que você está fazendo aqui, para você não viver esse resto infinito aqui num lugar bem difícil, né, velho? Então fica a dica aí. É isso aí, esse aqui é meu vídeo de hoje. Se você curtiu, poxa, dá o seu like aí, comenta aí embaixo, faz qualquer tipo de comentário aqui. Eu tô adorando os comentários ultimamente. Pô, e vamos continuar trocando ideia aí, viajando nesse mundão pré-apocalíptico, que Jesus tá voltando, falando sobre tudo, falando sobre todas as coisas possíveis serem faladas nesse mundo. E no Rio de Janeiro tem as redes sociais aí, tem um vídeo aqui do lado, vai clicando aí. E, mano, Deus abençoe você aí, e pra todo mundo que for uma pessoa que é membro da sua família. Cuidado pra falar aquela frase. Valeu!